E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, além das funções, as razões trigonométricas básicas, né? Seno, cosseno e tangente. Hoje nós vamos ver as outras relações, as outras razões trigonométricas que a gente chama, que é a cotangente, a secante e a cossecante. Então isso aqui já entra para uma parte mais específica. A gente sai daquela parte básica, onde você tem o ciclo, a circunferência, radianos, graus, seno, cosseno e tangente, e já vamos entrar numa coisa mais específica. Não é algo tão usual, o que se usa mais é seno, cosseno e tangente, mas é importante saber isso, porque isso daí é cobrado, e é importante a gente saber, né? Então, enquanto eu estou falando aí para vocês, isso aqui deve estar aparecendo aí o título para vocês, né? Bonitinho. Mas vamos escrever aqui, né? O que a gente vai trabalhar hoje. Então, ó, a gente vai chamar de outras razões trigonométricas, tá? O que seriam essas outras razões trigonométricas? É a cotangente, a outra razão é a secante, e a outra razão é a cossecante, tá? É a cossecante. É assim que se escreve, né? Tem as suas abreviações, né? A cotangente a gente vai escrever assim, ó, cotangente de um arco X, a secante se escreve sec aqui de X, e a cossecante você vai escrever assim, como se fosse cossec x. Né? Então, é cotangente, secante, cossecante. Para explicar isso aqui para vocês, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou trabalhar em cima do triângulo retângulo. Tá? Depois eu vou falar em cima do ciclo trigonométrico, daí a gente vai ver os exemplos. Talvez fique um pouquinho longo, mas aquele esquema de sempre. Dá uma pausa, anota, daí você continua, tá certo? Então vamos lá. Quando nós fomos trabalhar aqui logo no começo, você tinha assim o triângulo retângulo. Então você tinha aqui o triângulo retângulo, tá? Você tem aqui o triângulo retângulo, tem um ângulo aqui x, e você vai ter aqui a hipotenusa, você vai ter a hipotenusa, e você vai ter os catetos. Um cateto e aqui outro cateto. Em relação ao ângulo, esse aqui seria o cateto oposto. Em relação a esse ângulo x, esse aqui seria o cateto adjacente. Tá? Então você tem esses três lados do triângulo retângulo, aqui o ângulo reto, né? Sempre de frente para o ângulo reto, oposto ao ângulo reto, você tem a hipotenusa, e tem os catetos, e cada cateto recebe esse nome oposto e adjacente, porque eu estou relacionando esses catetos com esse ângulo x. Então nós vimos assim, as razões é você pegar um lado e dividir por outro. Tá? Um lado, nós vimos três razões. Mas se a gente for pensar, tipo em análise combinatória, vai, eu tenho três, e cada vez que eu faço uma razão, eu divido um lado pelo outro. Então eu estou usando 2 a 2. Se eu for pensar que a ordem é importante, se eu selecionar três desses lados e pensar que a ordem é importante, isso é um arranjo de 3, 2 a 2. Tá? Então você tem 3 fatorial, 3 menos 2, 1 fatorial, isso aqui dá 3 fatorial, que dá 6. Então você tem 6 razões possíveis. Tá? Dessas 6, eu já conheço 3. Eu sei, por exemplo, que o seno de x é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu sei que o cosseno de x é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E sei que a tangente de x é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Que a gente poderia até escrever seno sobre cosseno, que na realidade isso aqui é a mesma coisa que dividir o seno pelo cosseno. Então essas razões são aquelas clássicas, né? Aquelas básicas. Agora, como nós vimos que dá para fazer 6 arranjos diferentes, colocando 2 a 2, por que diferentes? Porque eu posso inverter isso aqui, ó, tá? Pegar a fração inversa. O que seria a fração inversa aqui? Então, por exemplo, o seno ele vai estar ligado com uma outra razão que vai chamar cossecante.
tá? Cossecante. Essa cossecante a gente vai escrever assim, ó. A cossecante do ângulo x é a mesma coisa que o seno, só que ponta cabeça. Então vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Forma uma relação. O cosseno, se eu virar esse cara de ponta cabeça, ele vai originar uma coisa chamada secante do ângulo x. A secante vai ser o quê? Ao invés de cateto adjacente sobre hipotenusa, vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. E a tangente, a gente vai ter a opa, não é com, é escrevi aqui de novo, a cotangente. Oh, meu Deus, tá difícil aqui, hein? Tô escrevendo aqui trocado. Então vamos lá, escrever certo. Cotangente, aqui, ó. E se abrevia assim, ó. Esse aqui é o símbolo matemático. Eu falei, de repente você vai ver em alguns lugares aí diferente, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, ou o cosseno sobre o seno. Daqui também a gente vai tirar uma outra dedução, tá? Como que eu posso relacionar o seno, cosseno, a tangente com essas outras razões? Aqui eu teria o seguinte, tá? Então vamos abrir aqui um parênteses aqui, abrir aqui um espacinho para a gente pensar e eu vou apagar, tá? Depois. Então aqui, ó, vamos fazer uma nuvenzinha aqui para a gente pensar. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, 2/3, eu sei que o inverso dessa fração é 3 sobre 2, tá? O inverso é virar de ponta cabeça, não é o oposto. O oposto é só trocar o sinal. O oposto é assim, um é positivo, outro é negativo. O inverso é virar a fração de ponta cabeça. Como que a gente calcula esse inverso? Como que ele aparece numa calculadora? Então, quando eu quero calcular o inverso de um número, por exemplo, eu tenho aqui os 2/3, para chegar naquilo eu faço 1 sobre aquele número. Quando eu faço 1 sobre aquele número, vai ficar o quê? 1 vezes, daí você vai inverter, vai ficar o 3 sobre 2. Então, por exemplo, se você olhar nas calculadoras científicas, né, você vai ter essa tecla aqui, ó, que é 1 sobre x. Essa tecla, ela calcula exatamente o inverso. Porque quando você divide 1 por alguma coisa, você chega no inverso. Vamos supor, por exemplo, que você tenha o número 3. Quando eu faço 1 sobre 3, eu cheguei no inverso. Se eu tiver lá os 2/3 que eu falei, quando eu faço 1 sobre 2/3 e resolvo isso aí, eu chego em 3 sobre 2. Então, quando você quer chegar no inverso de alguma coisa numa fração, você faz 1 sobre aquele número anterior, tá? Eu chego aqui no inverso. Então, isso aqui, tudo aqui, ó, é para você lembrar que você deve ter aprendido em algum momento lá na sua vida lá atrás. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá. Então, como eu sei que para calcular, por exemplo, a cossecante, eu peguei o seno e inverti de ponta cabeça, eu posso falar o seguinte, que a cossecante de um arco x, tá? Ela é 1 sobre o seno de x. Isso aqui é importantíssimo, tá? Ou seja, na prática, como você tem cateto oposto sobre hipotenusa, depois você tem hipotenusa sobre cateto oposto, é pegar o valor do seno e virar de ponta cabeça. Você vai ter que a secante de x, que se escreve assim, deixa eu limpar isso aqui que ficou feio. Ó, sec, assim, e x. A gente fazia até a piadazinha sem graça aí nas aulas presenciais, que falava assim, ó, finalmente você aprendeu alguma coisa em matemática que é sexy, que realmente é sexy. É a secante, ó. É só ler aqui, ó. Né? É algo sex. Na matemática, algo sex na matemática é a secante. Que bobagem. É muito bom. E você vai ter depois aqui, ó, saindo da sexy aí, a cotangente. A cotangente é pegar a tangente e virar de ponta cabeça. É fazer 1 sobre tangente ou fazer cosseno sobre seno de x. Tá certo? Então, o que eu chego à conclusão? Se eu souber, numa situação qualquer de exercício, o seno e o cosseno, eu calculo qualquer coisa.
Porque vocês viram que a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno, a cossecante é 1 sobre seno, a secante é 1 sobre cosseno. Então, se eu souber o seno e o cosseno, é só virar de ponta cabeça e calcular. Super fácil. Super fácil, tá? Na hora de fazer o exemplo dos exercícios, vocês vão entender isso aí, você vai ver que é super tranquilo. Quem sabe uma coisa, sabe outra. Tá certo? É bem tranquilo. Tá bom? Então aqui, essa explicação que eu dei para vocês é uma explicação em cima do triângulo retângulo. Arcos que estão no primeiro quadrante, porque dentro do triângulo retângulo eu só tenho ângulos que vão de zero, zero não, jamais vai chegar no zero, né? Mas entre 0 e 90, né, sem contar o 0 e 90, são sempre ângulos com esse valor. Então, ângulos que estão no primeiro quadrante. Então, só para lembrar, você tinha o seno, o cosseno e a tangente, que é o básico, é o que a gente mais usa, tá? Em algumas situações especiais, você vai ter as outras razões, que na realidade estão relacionadas, é só virar de ponta cabeça. Então, o seno vai estar ligado com a cossecante, o cosseno com a secante e a tangente com a cotangente. Então, essa ligação, você vai ver direto, ó. Ó, a cossecante aqui, ó, ela está ligada com quem? Ela está relacionada com o seno. Aqui, ó, a secante, ela está relacionada com o cosseno. E aqui, olha, a cotangente, ela está relacionada com a tangente. Em outras palavras, se eu sei o seno e o cosseno, eu sei a tangente, eu sei a cotangente, eu sei a secante e eu sei a cossecante. Aí fora, nos livros, aí você vai ver que um exercício, por exemplo, clássico desse aí, ele te dá um valor de seno ou cosseno ou cotangente e pede para achar as demais razões. As razões são 6. Tá? As 3 principais, seno, cosseno e tangente, e as secundárias aí, secante, cossecante e cotangente. Tudo bem? Então, essa é a explicação que você vai ter para deduzir seno, cosseno e tangente dentro de um triângulo retângulo. Isso aí usa muito pouco, tá? Muito difícil dentro de um triângulo retângulo você trabalhar com esses valores. Mas às vezes pode até ser que apareça. Tá? Você já vi muita questão de vestibular que ele fala assim, ó, dado a cossecante do arco X, ela é igual a 3. Tá? O que acontece? Ele não te dá o seno, o cosseno e a tangente que você está acostumado, dá a cossecante. Daí você tem que mexer com esse valor para chegar no seno e cosseno. E aqui você vai ter algumas coisas interessantes aí que você vai ver daqui a pouco no ciclo. Por exemplo, em relação aos valores, tá certo? Aquela situação que os valores de seno e cosseno estão entre menos 1 e 1, já não ocorre com a cossecante e cossecante, justamente o contrário. Os valores da cossecante e da secante, eles estão a partir do 1 e antes do menos 1. E a cotangente também tem algumas relações especiais, ela pode chegar a qualquer valor aí. Vocês vão ver daqui a pouco. Tudo bem? Então, essa é a explicação que você vai ter algébrica em cima disso. Se bem que, como eu falei, você pode pegar, às vezes, alguns livros, algumas apostas de cursinho que nem fala isso. Eles vão direto para a fórmula. Ele fala assim, ó, secante é isso, cossecante é isso, cotangente é isso. Sabendo o seno e cosseno, você calcula isso. Mas eu estou mostrando para vocês de onde que saiu. Então, se pegou o triângulo retângulo, e se viu todas as relações possíveis, tá? Todas as relações possíveis, de você poder dividir um lado por outro. Como são 3 lados, para dividir um por outro, você precisa de 2 lados, e a ordem aí no caso é importante, né? Porque o cateto oposto sobre a hipotenusa é diferente da hipotenusa sobre o cateto oposto, são valores diferentes. Então, é uma relação de um arranjo aqui, né? De 3 lados, onde você pega 2 sempre, e dá 6 relações possíveis. Tudo bem? Então, esse aqui é uma explicação a partir do triângulo retângulo. Agora, aonde esses caras estão dentro do ciclo trigonométrico? Então, vamos lá para o ciclo trigonométrico. Vamos lá. Colocar aqui o ciclo trigonométrico. Aqui nós vamos ter a seguinte coisa. Eu vou colocar aqui um traço, vou achar um ponto quando cruza, e esse ponto aqui, ele vai ter aqui um ângulo X, que eu não coloquei, daqui a pouco eu coloco, e aqui eu coloquei essa reta em vermelho. Essa reta em vermelho aqui, olha, vocês vão ver a seguinte coisa, deixa eu colocar aqui até para vocês verem, e aqui para marcar. Esse aqui é um ângulo, um arco, não quero fazer dessa cor, quero fazer em azul. Aqui vou apagar, aqui vou colocar o arco X, tá?
Esse arco aqui é X, aquele... Então, fatalmente, ele vai cruzar com esse ponto. Quando ele cruza com esse ponto, o que é que vai acontecer aqui com ele? Aqui vai formar 90 graus. Então, essa reta em vermelho, ela é uma reta tangente à circunferência, passando por esse ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar de P, vai? Chamar esse ponto aqui de P. Então, ela passa por esse ponto. Isso fatalmente acontece em qualquer situação, tá? Eu poderia ter aí infinitas retas. Eu vou até fazer aqui várias e depois vou apagar. Eu poderia ter essa, como eu poderia ter, por exemplo, essa reta aqui que é tangente, essa reta, essa, ó. Você ter várias retas que vão cruzando através de pontos, ó. Tá? Eu poderia cruzar ela inteira, mas no caso aí não me interessa fazer isso. Eu poderia ter várias e várias retas. Então eu fiz essa reta aqui, ela é tangente. Então o que aconteceu? Vamos voltar aqui para lembrar. Eu peguei o ângulo, ó, tracei, cruzei. Daí quando cruza aqui, eu vou traçar essa reta aqui, que ela é tangente a essa. Essa com essa aqui, elas têm que formar 90 graus. Ele pode estar em qualquer lugar do primeiro quadrante, do segundo, do terceiro ou do quarto. Tanto faz. Então, a hora que cruza aí, fatalmente você vai ter dois eixos aí que vão aparecer, tá? Dois eixos. Um eixo aqui eu vou colocar em verde, vai ser esse aqui, ó, um pedacinho aqui, ó. Opa, deixa eu tirar a canetinha, aumentar aqui a grossura do traço. Então aqui, ó, eu vou ter esse aqui, ó, esse pedaço aqui, que vocês estão vendo aqui em verde. Isso aqui, que está no eixo do cosseno, é a secante, tá? Então, esse valor é a secante de x. E eu vou ter um outro eixo, que eu vou fazer aqui de outra cor, que vai estar aqui, ó. Esse outro eixo que eu estou traçando aqui, ó. Esse outro eixo aqui vai ser nada mais que a cossecante, tá? A cossecante, ela está no eixo do seno. É engraçado, né? Porque é trocado, né? Você troca um S pelo C, ou C pelo S. Então, no eixo do cosseno, aqui, você tem o quê? A secante. No eixo dos senos, aqui, você tem a cossecante. Então, o que acontece? Como essa linha aqui, ó, que você acabou de traçar vermelho, ela está fora, ela é tangente à circunferência, mas não passa por dentro, essas linhas em verde, essas linhas em roxa, que é a secante e a cossecante, elas sempre serão valores maiores que 1. Tá? Sempre vai acontecer isso. Então, essa é a demonstração da cossecante e da secante dentro do ciclo trigonométrico. A cotangente eu vou ver daqui a pouco, a cotangente é bem facinho de entender. Tá? A cotangente é bem facinho. Então, na realidade, o que nós estamos tendo é o seguinte, é ver aonde que cruza e como que cruza isso. Então, quando você tem aqui, olha, vou fazer aqui a rabisqueira aqui, ó. Você tem aqui, ó, o ciclo trigonométrico, tá? Quando eu levo em consideração esse ponto, eu tenho uma reta aqui tangente, que é a própria tangente. Agora, se esse ponto não estiver aqui, ele estiver em outros lugares, sem ser esse aqui, tá? Em outros lugares aqui, então, por exemplo, por esse ponto aqui, eu passo uma reta, eu vou determinar uma secante e uma cossecante. Se for por aqui, também. Então, o que não pode acontecer para ter a secante e a cossecante? É o seguinte, quando eu tenho aqui a minha circunferência, se eu passar a reta tangente por esse ponto aqui, eu tenho a tangente. Se eu passar por aqui, daqui a pouco eu vou ver que vou ter a cotangente. Agora, excluindo esses dois aí, todos os outros pontos possíveis que eu posso ter, então vamos supor que eu tenha aqui outros pontos aqui, ó, esse ponto aqui, eu traço isso aqui. Então, fatalmente aqui, vou formar um triângulo, ó, tá vendo? Ó, vou formar um triângulo, essa linha aqui vai ser a secante, essa linha aqui vai ser a cossecante, entenderam? Não é difícil de perceber isso aqui. Então, você pode pensar sempre assim, ó, eu pego aqui o ciclo, vou fazer tudo isso aqui de novo, ó. Vou apagar tudo isso aqui. Vou pegar até um valor que está fora do primeiro quadrante, para vocês verem. Então, vamos supor que eu quero pegar um ângulo que está fora, então vou pegar este ângulo aqui, ó. Tá? Este ângulo X. Tá certo? A hora que ele cruza aqui, eu vou traçar uma linha que seja tangente à circunferência passando por ela.
é lógico que não dá para ter precisão. Então aqui, ó, por que é tangente? Forma 90 graus. Então, a linha vermelha com a linha azul forma 90. A hora que eu tenho isso aqui, eu vou ter um triângulo que vai ser formado aqui, ó. Vou fazer bem grosso para vocês verem aqui, ó. Ó, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse triângulo. Esse triângulo é formado aqui, ó. Essa linha aqui é a tangente, ela não me interessa nesse momento, é a reta tangente. Esse daqui vai ser o valor, como está no eixo dos senos, esse valor aí vai ser referente a cossecante de x, e essa linha aqui, a medida dela vai ser o quê? A secante do ângulo x. Então, vocês vejam que sempre ela vai estar fora da circunferência, esses lados. Então, a secante e a cossecante, elas sempre vão valer mais que 1 ou menos que menos 1. Tá certo? Isso em qualquer quadrante eu posso ter esse desenho. Tudo bem? Então, essa é a definição de secante e cossecante dentro do ciclo. Não estressa demais, porque dificilmente você trabalha com ciclo. Isso a gente faz uma demonstração uma vez na vida que é para você entender e ver. É hoje, por exemplo. Depois você vai direto para o cálculo algébrico. E o cálculo algébrico é facinho, facinho, tá? Garanto para vocês, fica tranquilo aí que é bem, bem fácil. Aí fora, como eu falei, eu já vi muito lugar aí que as pessoas, aluno assim em particular, por exemplo, o cara nem sabia que existia cossecante, secante e cotangente no ciclo, porque o cara sabia só fazer algebricamente. Então, entenderam como que funciona? Isso em qualquer quadrante, tá? Isso em qualquer quadrante. Pode ser no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Entenderam como que funciona? Eu sou chato, né? Então vou fazer de novo. Aqui, agora no primeiro quadrante, que é mais fácil. Então, ó, ele marca aqui essa linha, que é o ângulo X, cruza aqui, ó. Agora vamos fazer uma reta tangente, não é a tangente, é uma reta tangente que a gente chama. Essa reta tangente, ela vai, deixa eu fechar aqui um pouquinho, ela vai passar por aqui, ó. Tô fazendo a mão, então senão às vezes não tem precisão. O importante é que se forme uma cruz aí, 90 graus. Aí quando acontecer isso, formou um triângulo, né? Formou um triângulo. Onde que está esse triângulo? Tá aqui, ó. Ó. Formou esse triângulo aqui. Tá? Então, essa medida aqui de baixo, que está no eixo dos senos, é a cossecante do ângulo X. E essa medida aqui que está, desculpa, escrevi errado aqui, não é cossecante, aqui é secante. É a secante do ângulo X e aqui é a cossecante. Tudo bem? Então é só lembrar que é trocado. No eixo dos cossenos é a secante, C com S. No eixo dos senos é a cossecante. Tudo bem? Fácil para montar isso aí? Então essa é a explicação da secante e da cossecante. Agora, e a cotangente, tá? O que é a cotangente? Por definição, eu vou fazer aqui em azul e vermelho, tá? Essa linha aqui, que passa aqui fora, que por esse ponto, essa linha aqui é a tangente. Então, quando eu traço um ângulo aqui qualquer x, tá? Aonde cruza aqui, esse daqui é o valor, ó, deixa eu mudar só que tá muito grosso. Esse aqui é o valor da tangente desse ângulo. Agora, se eu imaginar uma outra linha passando sempre por esse ponto aqui, ó, sempre por esse. Essa linha aqui é o que eu chamo de cotangente. É a cotangente. Aí eu vejo onde que ele cruza. Por exemplo, cruzou aqui, então essa medida aqui é a cotangente. Para cá a cotangente é positiva, aqui é zero, para cá ela é negativa. É como se fosse a tangente, só que passando pelo ponto de cima. Tudo bem? Ela também vai tender quase que a infinito em alguns casos e não vai existir em outros. Então as três relações, seno, cotangente, secante, cossecante. Eu tenho esse desenho bonitinho aqui para vocês. Então, pessoal, eu abri aqui para vocês que isso aqui está mais bonitinho. Então, é o que eu falei, ó, você tem aqui o ciclo, tá? O ângulo alfa, eu traço essa linha, cruza com essa, daí eu faço uma cruz aqui, ó, que é a reta tangente. Essa reta aqui não é a tangente trigonométrica, é a reta tangente à circunferência, tem o mesmo nome, né? Mas ela pode estar aqui, ela poderia passar por aqui, por aqui, por aqui, por qualquer ponto, hein? Então ela passa por aqui. Aí forma esse triângulo aqui, ó. Vai formar esse triângulo aqui. A hora que forma esse triângulo, essa linha aqui de baixo
é a secante, que é a que está no eixo dos cossenos, e essa linha vertical é a cossecante, que é aquela que está no eixo dos senos, tá certo? Isso vai levar a algumas conclusões, ó. A secante de zero, né? Quando for 0 grau, ela vai estar aqui 1, que eu sempre falei que os valores vão ser sempre maiores ou iguais a 1 ou menores ou igual a menos 1. Se tiver aqui, o que vai acontecer? A reta vai estar aqui, a secante não vai existir, porque não vai ter projeção. Aqui menos 1, aqui 1, aqui menos 2. Não se importe com isso, não fica preocupado, que isso aí dá para deduzir facilmente algebricamente, tá? Facilmente. Tudo bem? Está faltando aqui a linha da cotangente, que eu vou mostrar para vocês agora, aqui, ó. Então, aqui eu vou ter a seguinte coisa. Peguei aqui do GeoGebra, vou passar para vocês esse link, senão você pode já pegar aqui, ó. Se você olhar aqui em cima, você vai ver o link aí do GeoGebra, tá? Até se de repente alguém tá, ó. Você amplia isso aqui, você vai ver aqui esse link aí do GeoGebra para vocês verem. Isso aqui é bem legal. Eu conheço até o cara que faz isso daí, que é um professor que trabalha muito bem com isso. Então vamos lá. Então aqui o que ele vai mostrar? Olha aqui, ó. Eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou abrir aqui a imagem. Vamos colocar isso aqui mais para cima. Então aqui, olha. Eu vou ter a seguinte coisa, ó. Ele fez uma animação para a gente olhar isso aqui. Olha aqui, ó. Então você vai ter essa linha aqui de cima, tá? Que você está vendo, é exatamente a cotangente. Então deixa eu parar aqui essa animação. Vamos colocar aqui um ângulo menor aqui, ó, no primeiro quadrante. Esse ângulo aqui, por exemplo, 62 graus. Então a reta que eu falei é essa daqui, ó. Então a cotangente, ela vai estar aqui, ó. Isso aqui é a cotangente. Essa linha aqui é a cotangente. Tá? Você não vai formar triângulo, não vai fazer nada. É a cotangente. Então, conforme ele vai se locomovendo, o que é que vai acontecer? Você vai tendo um valor maior ou menor da cotangente. Olha aqui, ó. Aqui ele girou ao contrário, agora ele está girando normal. Então você está vendo, ó, a cotangente aumentando. Depois, quando chega no terceiro quadrante, ela vai lá para cima. Tem o simétrico, ó. É como se fosse a tangente, só que no outro eixo. Quer ver? Olha, se você for lembrar, eu vou colocar aqui só a tangente. Olha aqui a tangente, ó. Aqui ele está voltando, né, para o zero, né, ele está fazendo a rotação ao contrário, para vocês verem. Mas se você for reparar agora, ó, a tangente é essa linha vertical que ela passa pelo ponto zero, ó. Olha lá, ela vai lá de baixo, depois aumentando lá para cima. Então você vai vendo essa relação da tangente com a cotangente. Se eu pegar a cotangente, ó, eu vou aqui trocar, ó, você vai ver que é bem parecido. Você virar o teu computador, teu celular de ponta de lado, você vai ver que é a mesma coisa. Aqui ele está fazendo, voltando, não. Mas você vai ver esse movimento, tá? Deixa só voltar para o zero, ó lá. Ele está indo, está fazendo ao contrário. Vocês estão vendo esse tracejado aí, né? Que vai mostrar, olha aqui, ó. A cotangente vai diminuindo, chega aqui, ó, zero. Depois, onde que ela não vai existir? Agora, né? Você vai ver que vai ser impossível a tangente, a cotangente de zero e a cotangente de π, porque daí não tem cruzamento nenhum. Tá? Se eu conseguir parar aqui, olha, você vai ver. Olha, eu vou até colocar aqui para vocês. Ó. Isso aqui é difícil, viu? Parar no lugar certinho. Ó, quando acontecer isso aqui, ó, você vai ver que a linha vai ficar paralela, então não existe. Aqui ele coloca um valor absurdo porque ele está arredondando, mas não existe na realidade, tá? Então a cotangente. Agora vamos ver a secante e a cossecante. Então aqui ele vai colocar animação para vocês verem, só que eu vou parar para explicar para vocês o que, que nós acabamos de ver. Vou até rabiscar um pouquinho aqui. Então, olha aí, a secante e a cossecante.
Tá? A secante está no eixo que é horizontal e a cossecante no eixo vertical. Deixa eu parar aqui num valor que está no primeiro quadrante para vocês perceberem. Olha como ela vai crescendo, diminuindo. Então vamos colocar aqui eu direto aqui, ó, um valor que me interessa. Por exemplo, esse aqui, ó, 46 graus. Parei aí, né? E vou fazer aqui a demonstração para vocês. Então olha aqui, ó. O ponto está aqui está o ângulo, aqui está o ponto, ó. Daí vai ter essa linha, tá? Essa linha que ela é tangente à circunferência. Quando esse ponto está aqui, essa linha tangente vai estar aqui, então vai ser a tangente do ângulo. Quando esse ponto aqui, a linha vai estar aqui, vai ser cotangente. Agora, tirando esse caso e esse caso, nós vamos ter outras situações que você vai ter também o caso do seno. Deixa eu mostrar aqui para vocês com uma outra cor aqui, ó. Então aqui, ó, por exemplo, a linha está aqui, ó. Opa. A linha vai estar aqui, ó. Ó. Que eu estou mostrando para vocês, ó. Tá vendo esse tracejado? E aqui está o triângulo, ó. Aqui está aquele triângulo que eu falei que forma. Então, essa parte aqui, esse lado aqui, que está na horizontal, é a secante, e essa aqui é a cossecante. Tá vendo como ela forma? Então elas sempre vão estar fora, elas vão oscilar de 1 para cima, de 1 para cima, de menos 1 para baixo, de menos 1 para baixo, qualquer que seja o lugar. Então, nesse caso aqui, é a secante e a cossecante no primeiro quadrante. Pode ser que tenha outro quadrante? Pode. Pode. Vou até apagar isso aqui, ó. Vou mostrar aqui no outro quadrante. Tá? Vou mostrar aqui no outro quadrante. Então, aqui, ó. Primeiro quadrante. Aí você vai ter no segundo quadrante. Ó, vamos parar aqui no terceiro quadrante, num desses pontos aqui, ó. Tá? Um desses pontos aqui, ó. Por exemplo, 5π sobre 4. Aí, ó. Tá? Então, o que aconteceu? Ih, mas ela vai ficar muito, não vai dar para enxergar. Vamos ver se eu consigo diminuir essa imagem aqui, ó. Consegui. Então, aqui, ó, no 5π sobre 4. Então, aonde que está a reta que tangencia a circunferência? Ela está aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. Viram? E daí vai formar o triângulo aqui, ó. Você vai ter... Aqui ela riscou ao contrário, desculpa. Você vai ter essa reta. Onde que vai estar o triângulo? Aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho para vocês verem. Ó. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou apagar isso aqui, porque fica difícil de visualizar assim. Então a gente vem aqui, né, dá uma apagadinha aqui, para ficar bonitinho isso aqui. Então olha aqui, ó. A linha tangente, que eu espero que esteja aparecendo aí para vocês, e aqui o triângulo que eu estou traçando aqui para vocês, tá? Eu fiz esses traços, tá vendo? Então ele tem a linha tangente que a gente não conta, a que está na horizontal é a secante, e a que está aqui na vertical, ó, é a cossecante. Tudo bem? Acho que já ficou bem claro, né? Acho que já ficou bem claro. Então, se essa linha aqui, ó, se essa linha aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu até mudar aqui, ó. Se essa linha aqui, ó, que é essa linha tangente, se ela passa por aqui, ela vai ter isso aqui. Ela vai ter a tangente do ângulo. Se ela passar por aqui, ela tem a cotangente do ângulo. Agora, se ela passar em qualquer outro lugar, sem ser esse, ela sempre vai formar um triângulo assim, e um dos lados vai ser a secante, o outro lado vai ser a cossecante. Tudo bem? Tranquilo, né? Vou passar para vocês esse link aí do GeoGebra, ele é bem legal isso aí, ó. Dá para a gente ver direitinho, ó. Tá aqui, ó, para vocês anotarem, ó. Ou senão eu vou passar aí para vocês. E aqui é a definição que eu já tinha dado para vocês, né? Aqui agora bem fácil. Aqui o ponto de tangência, o triângulo aqui formado,
Se passar por aqui, a linha vai ficar assim, esses valores aqui vão se chamar de tangente. Se passar por aqui, cotangente. Se passar por qualquer outro lugar, sempre vai formar um triângulo e vai dar isso aí. Tá certo? Eu fiz aqui a rabisqueira toda, né? Nesse caso aqui, ó, eu acabei de colocar aqui para vocês, que foi do triângulo, e nesse outro aqui, eu fiz usando o ciclo trigonométrico, tá certo? Então, pela última vez, né, fazendo aqui essa demonstração. Deveria apagar, agora está apagando. Então, vamos lá. Vou traçar o ângulo. Depois de traçar o ângulo, eu vou traçar uma reta tangente aonde ele cruzar. Tá? Fatalmente vai me formar um triângulo. Tá? Esse triângulo aqui, ó. Ó. Tá? Essa medida aqui, que está no eixo que corresponde ao cosseno, essa medida aí é a secante do ângulo x. Essa medida aqui é a cossecante do ângulo x, tá? Mas não precisa também se preocupar demais com isso aí. Mas só para vocês terem essa noção. Agora, se esse ponto, esse cruzamento do ângulo se der, tá? Se a gente for pensar assim, você vai ter essa situação. Agora, se eu for pensar nessa linha aqui, ó, que eu estou traçando, aí o cruzamento vai estar aqui, isso aqui vai ser a tangente. Se eu for pensar agora aqui numa outra linha, por exemplo, aqui, ó, que vai estar aqui, esse cruzamento que vai dar aqui vai ser esse pedacinho aqui, a cotangente. Tá? Tá meio poluído aí, mas vocês viram lá nas explicações. Tudo bem? Agora, na prática, tá? Aí os alunos falam assim, mas como que vai aparecer isso? Como que a gente vai trabalhar com isso? Na prática, isso aí vai funcionar como? Então você vai ter a seguinte coisa. Isso é bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo. Deixa eu aqui ver as canetas. Então você vai ter a seguinte coisa. Vamos supor que no exercício ele vai falar assim, ó. Dado o seno de x, um valor inédito, é igual a 3/5. Então, para matar já isso aqui, ele fala assim, ó, calcule as demais razões. Faltam 5 para calcular, né? As demais razões trigonométricas, tal, vou colocar aqui os pontinhos, sendo que x é um arco que pertence, por exemplo, ao primeiro quadrante. É importante ele falar que está o arco, porque aí você vai saber os sinais. Então aqui a gente já vai complementar algumas outras coisas, tá? Vamos complementar algumas outras coisas. Se ele dá o seno de x igual a 3/5, a primeira coisa que eu calcularia, quem que está ligado com o seno? A cossecante. Então a cossecante, ela na realidade é 1 sobre o seno de x. Então a cossecante é 1 sobre 3/5, que na prática é virar de ponta cabeça a fração. Então, se eu sei o seno, automaticamente eu sei o quê? A cossecante, que é 5/3. É virar de ponta cabeça. Os sinais são exatamente iguais. Então, os sinais do seno estão ligados com os sinais da cossecante. O do cosseno com a secante, da tangente com a cotangente. Tudo bem? Depois a gente vai colocar isso daí no resuminho. Se eu sei o seno, através da relação fundamental, eu sei o cosseno também, tá? Porque se eu souber o seno e o cosseno, eu sei todo o resto. Então, se eu colocar seno ao quadrado, fica 9 sobre 25. Ó, já fiz esse cálculo aí anteriormente, mas eu vou fazer aqui só para mostrar, para revisar. Então, o cosseno de x ao quadrado fica 1 menos 9 sobre 25, tirando o mínimo já fazendo direto, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 16 sobre 25. Logo, o cosseno vai ser igual a mais ou menos 4/5. Como ele está no primeiro quadrante, tudo é positivo. Então, você vai colocar 4/5 aqui, ó. Tá? Então, já sei o cosseno. Tem que ter 6 razões aqui, eu já tenho 3. Eu já tenho, ó, o cosseno
a cossecante. Agora eu vou achar quem? O cosseno está sempre ligado com a secante. Então a secante é 1 sobre o cosseno. Se a secante é 1 sobre o cosseno, a secante desse arco X aqui, que eu não sei quem é, não me interessa também, é 1 sobre 4/5. Se eu virar esse cara de ponta cabeça, vai ficar 5/4. Tá? Vai ficar 5/4. Logo, a secante de x igual a 5/4. Então aqui eu tenho mais um valorzinho que eu preciso. Agora está faltando o quê? A tangente e a cotangente. Então eu calculo uma delas, a outra consequência. A tangente, eu sei que ela pode ser calculada assim, ó, seno sobre cosseno. Então o que eu vou fazer? Qual que é o seno? O seno nós vimos que é 3/5, e o cosseno eu vi que é 4/5. Mantém a primeira fração, inverte a segunda multiplicando. Simplifica 5 com 5, isso aqui vai dar o quê? 3/4. Então eu já sei que a tangente de x é 3/4. Olha que facinho. Só não estou me preocupando com o sinal, porque como eu falei que está no primeiro quadrante, tudo que está no primeiro quadrante é positivo. E a cotangente é virar a tangente de ponta cabeça, ou escrever cosseno sobre seno. Eu acho mais fácil, a partir da hora que você já sabe a tangente, virar de ponta cabeça. Tem aluno que faz direto isso. Logo, a cotangente é o quê? 4/3. Então, a cotangente de x igual a 4/3. Esse exercício é um exercício clássico, tá? Tem na maioria dos livros. Então, você tem que só se preocupar em saber um dos valores, tá? Um dos valores, e ver em que quadrante que está. Poderia ser que ele desse outro valor, tá? Sei, nós já vimos aí algumas ternas pitagóricas aí, por exemplo, 5, 12 e 13. Fazer um outro exemplo. Vamos supor que ele fala assim, ó. Se você for pensar no 5, 12 e 13, eu teria, por exemplo, só para pegar um exemplo fácil. 5, 12 e 13. Vamos supor assim que ele falasse assim, olha. Um outro exemplo. Vou até mudar de cor aqui para ver que é outra coisa. Vamos supor que ele chegasse para você e falasse assim, ó. A cossecante de x. Eu falei que ia mudar de cor e fiz igual, tá vendo? Beleza. Mas vocês viram que eu apertei o botão lá, porque o bicho tá de... Agora sim. Vamos supor que ele falasse assim, ó, a cossecante de x é igual a 13/5. Dada a cossecante, por exemplo, calcule a tangente de x. Tá? Calcule a tangente de x. E sabendo que, por exemplo, x é um arco que pertence ao segundo quadrante. Então, a primeira coisa é pensar nos sinais, tá certo? Ó, o seno no segundo quadrante é positivo. O cosseno é negativo. A tangente é negativa. Como que você sabe? Eu já passei para vocês, já mostrei, etc e tal. O seno está ligado com a cossecante. Então, a cossecante também é positiva, tá? O cosseno é negativo está ligado com a secante. A secante obedece o sinal. Então, ela também fica negativa. E a tangente está ligada com a cotangente. Então, essas razões, elas têm sempre o mesmo sinal. O seno tem o mesmo sinal da cossecante, o cosseno da secante, a tangente da cotangente. Então, se eu sei que a cossecante é 13 sobre 5, a cossecante está ligada com quem? Com o seno, tá? Com o seno. Então, aí eu vou chegar na seguinte conclusão, olha. Se a cossecante de x é igual a 1 sobre seno, eu posso chegar à conclusão que o seno é 1 sobre a cossecante. Em outras palavras, para eu transitar do seno para a cossecante, do cosseno para a secante, da tangente para a cotangente, é só virar de ponta cabeça. Então, logo, o seno de x é igual a 5 sobre 13. Tá certo? Ó, já achei o seno, tá? E eu quero achar o quê? A tangente. Para saber a tangente, eu preciso saber seno sobre cosseno. Ó, seno sobre cosseno. Então, eu vou calcular o cosseno. Como? Relação fundamental. Então, seno ao quadrado, ó, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1.
Logo, o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 25 sobre 169. O cosseno ao quadrado de x é igual a 144 sobre 169. Estou usando aquela tela pitagórica, por isso que deu certo. Aqui eu vou escrever o cosseno. Vai ficar mais ou menos 12 sobre 13. Tá? Mas eu vou optar por mais ou vou optar por menos? Aí eu vou ver o quadrante. Como ele está no segundo quadrante, nós já vimos o quê? Ó? Que o cosseno é negativo. Tá? Então vai ficar menos. Então, já sei o seno cosseno. Se sei o seno cosseno, já sei a tangente. A tangente é o quê? Seno dividido por cosseno. Já simplificando, etc., aí inverte a segunda, blá, 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 vai ficar menos 5 sobre 12. Acabou o exercício. Tá? Acabou o exercício. Eu vou depois passar um exercíciozinho extra para vocês desse tipo aqui. No livro também tem alguma coisa para vocês entenderem. Tá certo? Então, o resumo da ópera. Aqui, para a gente terminar já essa parte. Tá? Para a gente terminar essa parte aí, eu vou até depois deixar para vocês anotarem isso daí. Tá? Quais são as razões principais? Então, isso aqui, ó, um resumo. Ó. Quais são as razões principais? Acho que é mais fácil apagar, não, deixa aqui, vai. Vamos colocar aqui, ó, resumo. Quais são as razões principais? Seno, cosseno e tangente. Essas aqui são as principais, 99%. Agora elas estão relacionadas com quem? O seno, o cosseno e a tangente, eles vão estar relacionados com o seguinte: o seno vai estar ligado com a cossecante. Um é o inverso do outro, tá? Um é o inverso do outro. Então, exemplo, se o seno é igual a 2/3, tá? Logo, a cossecante desse ângulo é igual a 3 sobre 2. Basta fazer isso, e vice-versa. Então, se eu sei um, eu sei outro. Então, ó, eu vou até fazer a flechinha ao contrário. A cossecante também está ligada com o seno. O cosseno, aqui é a flechinha ao contrário também. Ele vai estar ligado com a secante de x. Então, exemplo, se eu falo, secante de x é menos, por exemplo, 3. Pode ser menos 3? Pode. Tá? Porque o cosseno vai ser o quê? Menos 1/3. Tá? Menos 1/3. Seno e cosseno não pode passar de 1, não pode ser menor que menos 1. Não vai existir. A tangente, e na volta também a mesma coisa, vai estar relacionada com a cotangente. E não vou entrar aqui em detalhes, a mesma coisa, tá? Por exemplo, se eu falar que a tangente é igual a 2, a cotangente é igual a meio. E vice-versa, tá? Eu posso ir de um lado para o outro. Isso vai implicar que, em alguns casos, alguns valores podem não existir, tá? Podem não existir. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, um outro exemplo assim, ó, se eu falar assim, o cosseno de 180, vai? Se eu pegar aqui, ó, cosseno de 180 graus é igual a menos 1. É igual a menos 1. Tá? Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Se eu perguntar assim, qual é a secante, eu vou falar que a secante de 180 graus, tá? Eu até coloquei isso para vocês, é inverter. É menos 1 invertido sobre 1, que continua dando menos 1. Então, tem horas que você vai ter o seno e o cosseno, a secante e a cossecante com valores iguais. Eu até passei aqui para vocês, ó. Nesse caso aqui, ó. Tá? O que eu acabei de mostrar aqui, a secante de 180 é menos 1. Agora ele fala que a secante de 3π sobre 2 não existe. Por que acontece isso? Então vamos pensar aqui, ó. 3π sobre 2 é 270. Então, ó, o cosseno de 3π sobre 2, que é 270, se você for ver na tabela, né, você vai ter assim, ó, o cosseno de 270 é zero. É zero, tá? É como se fosse 0 sobre 1. Quando você for inverter, o que vai acontecer? Ó? Secante de 3π sobre 2 vai dar o quê?
Oh, meu Deus, aqui troquei. Vai dar 1 sobre 0. 1 sobre 0 existe? Não, não, não. Primeiro mandamento da matemática nas tábuas da lei da matemática. Não dividirás por 0, meu filho. Então isso aqui, ó, não existe. Então aí está provado algebricamente também que não, por que não existe. Então pode ter situações de cossecante e secante que não existem, são só nos extremos. Tudo bem? Então essas são as relações, obedecem os mesmos sinais de seno para cossecante. E a dica que eu dou, às vezes é o seguinte, ó, é sempre trocar assim, ó, sempre trocar. Então, por exemplo, ó, o seno está ligado com a cossecante, ó, C com S. O cosseno, por exemplo, está ligado com a secante e vice-versa, tá? Então você fica, nunca vai ter C com C, S com S. É sempre S com C, para você lembrar. Essa é a dica que a gente dava nos cursinhos para as pessoas lembrarem. Tudo bem, pessoal? Então aí eu dei alguns exemplos aí de como você calcular, dei exemplos aí de como pode aparecer no ciclo. Tá bem completa essa explicação, veja com calma, olha no livro didático de vocês também, tá? Pode pesquisar isso aí, vou passar os links para vocês verem. E tá uma coisa assim bem abrangente, tudo bem? É para realmente entender. Tem gente, como eu te falei, de repente você vai pegar, fala de tangente, tem gente que é tudo parecido. Pega só esse resumo aqui numa apostila de cursinho no livro e fala assim, olha como é fácil, é só isso aqui. Mas isso aqui é uma coisa muito decoreba, né? Eu podia dar isso aí para vocês das fórmulas, e em 10 minutos eu te explicava, você seria feliz e contente. Só que amanhã alguém perguntar, e no ciclo trigonométrico? Sempre tem um cara chato que pergunta, né? E no ciclo trigonométrico, onde que fica a secante? Daí você fala, não sei. Fica naquela cara de pamonha, né? Olhando para a pessoa. Então agora você sabe localizar no ciclo trigonométrico, né? A secante, a cossecante, a tangente, a cotangente, assim por diante. Tudo bem? Então eu vou passar para vocês esse resumo aqui. Tem esse quadrinho que eu vou passar para vocês. E tem aqui do GeoGebra, esse aqui, olha, onde ele coloca, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou tentar aqui apagar. Onde ele faz o quê? Ele coloca para vocês as funções todas, né? Então, aqui você tem... Eu vou passar esse link aí para vocês. É porque tá dando uma travadinha aqui bonita, viu? Então, aqui eu vou voltar para cá. Vou apagar aqui a secante. E vou apagar aqui a cossecante. Sumiu tudo. E vou pegar um arco do primeiro quadrante. Aqui, ó, por exemplo... Vamos ver aqui, 78 é muito grande, vou pegar um menorzinho aqui, ó. Então aqui coloquei o outro. E aqui então, ó, como que vai funcionar isso aqui, ó? O bicho tá travado, ele tá de rosca comigo esse troço aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, vamos colaborar. Desce pra cá, vamos lá. Vamos descer pro primeiro quadrante. Vamos lá, precisa conversar, né? Conversando se entende, né? Ó, o bicho vai de um em um. Agora parou aqui, beleza. Então parou aqui. Então, aqui, ó. Nesse link aqui é legal, porque você tem aqui ó, a circunferência trigonométrica, daí você marca o ângulo que você quer, através daqui. Aí você vai ticando aqui, ó, no seno, no cosseno, na tangente, ele vai marcando. Se você apertar aqui, ele vai animar, ele vai andar sozinho. Se você deixar pausado, você consegue controlar para cá. Por que o meu trava? Pelo seguinte, o GeoGebra é meio pesado. Então, quando eu estou usando um programa de gravação, ele acaba dando uma travadinha, às vezes. Acontece, às vezes não dá. Mas lembrar que ó, sempre tem essa linha aqui, olha, que ele vai te dar tracejada, essa linha aqui tracejada, que está aparecendo a linha da tangente, essa linha é a linha da cossecante, e aqui nos outros pontos aqui, você vai formar os ângulos, ó, vai formar esse triângulo aqui, ó, tá? Aonde esse lado aqui de baixo, tá, ligado no eixo dos cossenos, é a secante, essa aqui é a cossecante, que está justamente no seno. Se você quiser que apareça, é só você apertar aqui, ó, ele vai aparecer. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, a cossecante, a secante, ó, e aqui fecha, ó.
Tudo bem? Aqui você vai fechar esse negócio. Tranquilo, pessoal. Vou passar os links, passar a coisa, qualquer coisa pergunta e questiona. Bela explicação, sem falsa modéstia aí. Vocês estão tendo uma boa explicação. E lembrar das abreviações corretas, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo. E tá grande o vídeo? Vai assistindo devagarzinho, nota devagar, não tem pressa, você tem a semana inteira para assistir isso aí. Pode assistir já na aula, mas depois vai vendo várias vezes. E guarda esse arquivo que é muito bom. Falou, pessoal. Até mais.